Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático. Hoje, para tratar de um tema que é bastante universal, que é a questão da situação da social-democracia. Para isso, nós temos aqui a presença, com muita honra para nós, do Sérgio Fausto, que é o diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, comentarista do Jornal da Cultura, também articulista do jornal O Estado de São Paulo, colega lá do nosso professor Roberto Macedo, é membro do Grupo de Acompanhamento da Conjuntura Internacional da USP, conselheiro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Também é co-diretor do programa Plataforma Democrática e co-editor da série de livros O Estado da Democracia na América Latina. Durante os mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso, ele foi assessor do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior e do Ministério do Planejamento. Sérgio Fausto, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, vou ter que aqui me ajustar com esse duplo ambiente. Tem a tela, eu quero dar atenção aqui ao Eduardo Jorge, quem eu aproveito para mandar um abraço, e todos que estão aqui ao redor dessa mesa, eu queria agradecer o convite particular ao André, que foi o portador, quem sabe o provocador desse convite. Você, ao início disse, Sérgio Gondino, que a social-democracia é um tema universal. Eu acho que, enfim, num sentido amplo da palavra, acho que a tua afirmação ela tem validade, sem dúvida. Não por acaso a gente está discutindo aqui utilizando esse vocabulário. Agora, no sentido forte, eu posso depois elaborar um pouquinho o que eu entendo por sentido forte, a social-democracia ela é circunscrita no tempo e no espaço, né? Ela é um fenômeno histórico que se dá, sobretudo, na Europa. É um processo que vai se construindo no período anterior à guerra, já a partir do final do século XIX, anterior à guerra, mas que de fato se consolida na forma de estados do bem-estar social no período posterior à guerra. O que eu queria ressaltar deste fenômeno histórico, para contrastá-lo com experiências de outros países, em particular com a experiência brasileira? Ele não é simplesmente, digamos, um arranjo técnico, burocrático, de formato do Estado, de certa alocação de recursos públicos. Ele é a expressão de um pacto social, né? Em alguns casos, um pacto social que se formalizou em alguns momentos, em vários outros momentos ele era implícito, mas basicamente o que ele significou foi a incorporação, lá atrás, de uma classe operária ligada à segunda revolução industrial, grande expansão do setor fabril, da indústria, a classe operária concentrada em grandes empresas, em economias que vão se formalizando cada vez mais, uma classe operária que estava privada, a começar do direito de voto, que tinha práticas e horizontes revolucionários, e essa classe operária, através das suas instituições representativas, estabelece um pacto, digamos, nos termos clássicos, com as frações de classe da burguesia, pela qual a classe operária abre mão de práticas e abre mão de perspectiva revolucionária em troca da extensão de direitos, a começar pelo direito de voto. Grande impulso, digamos, de universalização do direito do voto. Isso se dá no marco de sociedades que são sociedades estruturadas em classe, no marco de economias, ainda economias que, do ponto de vista, sobretudo financeiro, muito pouco conectadas, né? Está muito longe, na sua origem, do fenômeno de uma globalização financeira, de plataformas digitais, de transação. Então, esse é o mundo no qual a social-democracia emergiu, e ela se consolida, sobretudo, no período do pós-guerra. E aí tem dois fatores muito importantes que reforçam o pacto, que é o fato de uma solidariedade nacional daqueles que foram à guerra, e lembremos-nos de que, naquele momento, iam à guerra
os filhos dos ricos e os filhos dos pobres, não havia exércitos profissionais, havia o serviço militar obrigatório, e, ao final da guerra, o surgimento da União Soviética, a ameaça comunista, que leva os setores, dentro da Europa, os setores dominantes, a fazer uma série de concessões ao chamado, digamos, andar de baixo. Esse mundo vai se modificando ao longo da segunda metade do século XX. Ele está em xeque hoje. Hoje você tem uma estrutura de classe também muito fragmentada na Europa, né? Você tem economias que são economias muito integradas, não só do ponto de vista comercial, como também do ponto de vista financeiro. Você tem uma imensa classe média que passa a ter formas de trabalho variadas, né, que não cabem mais dentro dos cânones da sociedade de classe industrial, sindicato, partido, tudo arrumado. Esse sistema está em xeque em todos os lugares, está em xeque na Europa, mas ele resiste. Na Europa, ele tem uma força importante, e prova disso é que mesmo partidos de direita, quando chegam ao governo, e mesmo partidos de direita, que no passado foram partidos de extrema-direita, não negam o estado do bem-estar social. Caso da Marine Le Pen, né? O que ela diz basicamente? Ela diz estado social, sim, mas só para os franceses. Né? Mas ela, de alguma maneira, incorpora esse modelo, essa agenda, essa prática que foi construída ao longo do século XX e que foi responsável por uma enorme redução da insegurança e da desigualdade na Europa. E isso é presente até hoje. Quando você pega os trabalhos da OCDE e mostra qual é a distribuição de renda antes da tributação e do gasto e depois, a diferença é enorme. Né? O caso brasileiro é muito distante disso. Mesmo depois de 88. Né? 88 você poderia dizer, bom, 88 é a tentativa de incorporação no marco constitucional de elementos da social-democracia. O que vale a pena aqui uma nota de rodapé é também o período 88 tem a Constituição, a promulgação, 89 cria-se o PSDB, Partido da Social-Democracia Brasileira. E o presidente Fernando Henrique sempre teve problema com esse nome, né? Porque, enfim, na cabeça dele de acadêmico, como é que eu tenho um partido social-democrata que não tem apoio, não tem operário? Isso é contradição em termos, porque social-democrata é o PT. Né? O PT pode não ter um ideário social-democrata ainda, mas do ponto de vista sociológico, nós não somos Partido Social-Democrata. Ele nunca gostou demais desse nome. Não sei se vocês se lembram, inclusive em 2013, ele faz um artigo interessante, numa outra chave, mas publicado na revista do Rubens Barbosa, o Interesse Nacional, em que ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz, olha, ainda era o tempo do duopólio PT-PSDB no nível federal, né? Doce ilusão. Mas ele dizia, olha, o PT conquistou essa massa de pobres que foi incorporada ao orçamento via programas de transferência. Essa é vamos chamar de clientela eleitoral, que o PSDB esquece, perdeu, nunca vai ter. No que nós temos que apostar? Nos setores médios de hoje e na dinâmica, acreditar que o Brasil vai dar certo e que esses setores que estão agora nesta clientela dos programas de transferência de renda vão passar à classe média e nós temos que estar ali preparados para receber. Veja que também não é um raciocínio tipicamente social-democrata. Ele não está pensando em classe, ele não está pensando... os sindicatos já estão muito mais fracos. A história brasileira é muito diferente disso. Agora, é verdade que a Constituição de 88 e tudo que se seguiu a ela, né, até um certo, eu diria até 2014, ela se deu sob o signo de um espírito social-democrata. Que basicamente o Lula... com a sua capacidade de simplificar as coisas, às vezes para bem, às vezes para mal, disso é trazer os pobres para dentro do orçamento. Tá? Agora, o Brasil, que é o Brasil, fez isso a partir de um impacto social implícito, não explícito,
diferente do que foi feito na Europa. Porque, basicamente, o que se fez aqui foi trazer os pobres para dentro do orçamento, mas mantendo as posições de quem já estava dentro do orçamento. Né? Então, as classes médias, os chamados ricos, tá? Um mecanismo aditivo. Né? Não, por outra razão, nós vivemos, depois de 88, em particular depois da estabilização, um aumento de carga tributária muito significativo, que a gente fez a carga tributária como porcentagem do PIB crescer qualquer coisa como 10 pontos percentuais. Ou mais do que isso. Né? Isso é uma situação bastante notável fora de tempos de guerra. Tempo de guerra você tem um duplo processo. Né? Aumenta a carga tributária e aumenta a dívida. Né? Os Estados Unidos está chegando agora próximo ao patamar de dívida que teve no final da Segunda Guerra. Então, esse foi o processo brasileiro. Aqui a social-democracia, entre aspas, teve um sucesso bastante expressivo na redução da pobreza. Acho que isso é inquestionável. Da pobreza e da pobreza extrema no Brasil. Não preciso aqui falar dos programas de transferência de renda, eu não preciso falar da importância do SUS, está aqui o Eduardo Jorge, que conhece melhor do que eu, o Januário idem. Agora, um sistema muito pouco potente para reduzir desigualdade. Né? Houve uma desigualdade dentro dos rendimentos do trabalho, mas quando você olha o conjunto das rendas e incorpora as rendas de capital, são os trabalhos mais recentes, mas que a desigualdade, basicamente, ela se manteve intacta ao longo de todo esse período. Vocês diriam, bom, já não é pouco ter reduzido a pobreza e a extrema pobreza, no que eu concordo, acho que é uma grande conquista da Constituição de 88, do que se seguiu, e quando você olha também IDH, com todos os problemas, saúde e educação, você tem uma melhora relativa, mais nos níveis iniciais do que no nível médio, sabe? Houve progresso. O SUS, de novo, eu acho que é uma grande conquista. Qual é o problema que nós temos com esse sistema hoje? É que esse sistema, olhando para frente, e já há sinais, ele tem problemas de sustentabilidade financeira muito severos. Muito severos. E problemas que tendem a se agravar, desde logo por uma transição demográfica muito acelerada que está acontecendo no Brasil. Nós estamos envelhecendo em 30 anos, o que países como a França levaram mais de um século para envelhecer, medido o envelhecimento pelo o percentual de pessoas com mais de 60 anos, 30% de pessoas com mais de 60 anos. Ora, os partidos, o modelo social-democrata clássico, ele foi construído com populações ainda jovens, tá certo? Uma das fontes de estresse do seu financiamento se deu, de um lado, pelo envelhecimento da população. Né? Portanto, a carga de dependentes aumenta muito. Agora, precisa levar em consideração não apenas o fato, digamos, de que pelo lado do gasto, você tem um gasto que tende a crescer, mas você tem um problema do lado da receita, que tem a ver com a estrutura produtiva do país. Né? Isso acontece nos países europeus? Acontece. Você tem nos países europeus, a informalidade continua muito menor do que no Brasil. Mas aquela formalização que houve no período do auge dos estados de bem-estar social, que eram economias com níveis de formalização, de trabalhadores formalizados, empresas formalizadas, quase de 100%, já não é mais o retrato de hoje. Há muita heterogeneidade dentro do mercado de trabalho, as formas de contrato, também as formas de trabalho estão mudando. Né? Agora, nada se compara com o que nós vivemos no Brasil. Né? O Brasil já é historicamente um país com um setor informal muito grande. A forma pela qual, não é o único fator, mas a forma pela qual
nós financiamos o aumento de carga tributária ao longo dos últimos 30 anos, reforçou a informalidade, e é esse sistema que agora toma um imenso choque das mudanças na forma de trabalho. Citar o exemplo, plataformas. Certo? Como é que nós lidamos com... que também é tipicamente as formas pela qual o Brasil encontra para resolver problemas de conflitos distributivos. Isso se deu no governo Fernando Henrique. Quando se percebeu que o fim do imposto inflacionário e o aumento da responsabilidade social do Estado implicava um aumento da carga tributária, e que essa carga tributária passou a onerar cada vez mais o setor formal, buscaram-se atalhos. Né? Quais são os atalhos? São os chamados regimes especiais. Né? O Simples foi criado lá atrás, invenção do Everardo. Quer dizer, o Everardo não é propriamente um social-democrata. Né? Então, o governo Fernando Henrique, ele tinha um pedaço ali social-democrata, mas não era o governo no seu conjunto. Não dá para dizer que ele fosse um governo social-democrata, no sentido forte da palavra que estou procurando empregar. Né? Muito bem. Como acontece no Brasil, também aquilo que você cria com certos limites, aqueles limites vão sendo expandidos. O Congresso Nacional, algumas pessoas aqui com grande experiência, estou vendo o Vilmar aqui, há muita divergência sobre muitas coisas. Agora, qualquer projeto de expansão do teto do Simples tem a tendência a conquistar a unanimidade. Certo? MEI, que é criação de 2008, governo Lula, eu acho que tem, digamos, a pessoa mais associada foi o próprio Guilherme Afif Domingos, amigo da casa, enfim. A ideia, em princípio, pode parecer interessante. Ela entrou num processo de metástase. E com os regimes de contratação via plataforma, aí virou a farra do boi. Isso coloca um problema para o financiamento de longo prazo da Previdência monumental. Monumental. Se você quiser falar de proteção social no Brasil, manter esse arranjo que nós temos, ele é absolutamente insustentável. Então, meu ponto é o seguinte, ele não é só insustentável pelo lado do gasto. E é óbvio que você tem que fazer uma nova reforma da Previdência. É óbvio que essa idade mínima precisa ser expandida e precisa ser expandida ajustada com o envelhecimento da população. Tudo isso é verdade. Né? Então, para usar os extremos, quando a direita diz isso, a direita tem razão. Tá certo? Mas tem um outro lado dessa história. Né? E o outro lado dessa história é que você tem um conjunto de regimes especiais que erode o financiamento do aparato de política social do Estado brasileiro. Uma maneira de olhar isso é dizer, dane-se, eu quero acabar com esse aparato do tamanho que existe. Certo? Então, eu não acho que são conquistas de 1988. Eu acho que nós temos que reduzir direitos, nós temos que reduzir despesas, porque isso libera forças no setor privado, isso gera dinamismo econômico, gera mais crescimento, e com um mínimo de política social reduzida fundamentalmente a redes de proteção e tal, o dinamismo da economia brasileira se encarregará de lidar com os problemas da pobreza. Desigualdade não é um tema que cause... não faz parte do repertório da direita. Certo ou errado é uma característica. Né? Eu acho que é uma visão cega. Eu acho que é uma visão cega que minimiza a importância que esse aparato tem, inclusive para acomodar conflitos sociais no Brasil. É cega também porque não percebe que haverá uma pressão crescente por gastos públicos indispensáveis para lidar com o envelhecimento da população, sobretudo na área de previdência e na área de saúde. Né? E nós vamos sofrer, apenas começamos a sofrer os benefícios, mas também os malefícios da uma incorporação de uma nova tecnologia que é poupadora de mão de obra. Podemos discutir isso depois. É claro que tem dois lados o negócio da inteligência artificial,
Mas ninguém me convence que não haverá um viés claro contra um certo tipo de mão de obra, sobretudo ligado a profissões de classe média rotineiras. Como é que você faz com isso? Então, nós temos um sistema aqui que nós estamos sentados, vou exagerar, em cima de algumas minas ou algumas bombas de tempo que vão nos alcançar muito rapidamente. Não acho que lidar com isso seja possível lidar com uma direita advoga, né, de reduz o Estado, diminui o Estado. Não me parece que seja essa a solução. Tampouco é a solução que a esquerda tradicional advoga. Qual é simplificando muito, é preciso taxar mais os ricos, as grandes empresas, em particular os bancos, certo? Más notícias sobre esse ponto de vista. Tem um estudo interessante, coordenado pelo Samuel Pessoa, que mostra que a tributação sobre as empresas do lucro real no Brasil não é uma tributação baixa em comparação internacional. O setor real paga imposto, digamos assim, dentro da norma internacional, para países de renda per capita como o nosso, paga mais. Obviamente, isso coloca um limite, né? Agora, o caso do IOF, taxa mais os bancos. Acho que os bancos podem ter lucros exorbitantes por conta, digamos, da estrutura de competição. Tem que armar mais competição, mas não é taxando mais os bancos que você vai resolver esse problema, que isso vai bater na conta do crédito. Além disso, desconhece o fato que hoje você tem mobilidade de capital. Isso não é o cenário da social-democracia do século XX. Certo? Os ricos têm que pagar mais impostos na pessoa física? Tem. Agora, má notícia, o Sérgio Fausto é rico. Essa ideia de que os ricos são só os membros da família Hermílio de Moraes é desconhecer como é que é a distribuição de renda no Brasil. Todos nós aqui estamos pelo menos dentro do 1% mais rico da população, certo? Então, isso vai bater. Eu acho que a alíquota marginal no imposto de renda no Brasil é baixa? Eu acho que é baixa. Mas aí não é mexer só na alíquota, né? Você tem que mexer na pejotização. Na hora que você vai mexer na pejotização, você vai ver advogados, médicos, etc., profissionais liberais de alta renda, a confusão que isso vai produzir. Então, a resposta da direita não me parece que produtiva, sustentável, tampouco a resposta da esquerda. Porque levada ao extremo, o que acontece com a resposta da esquerda? Ela vai matar o setor mais produtivo da economia. Porque é o setor que paga imposto, hoje em dia. Se você onera ainda mais as empresas do setor do lucro real para pagar mais impostos, e é mais fácil recolher imposto daí, há uma correlação grande entre maior organização da empresa, maior porte da empresa, maior produtividade. Então, é uma proposição totalmente self-defeating, né, do ponto de vista do desenvolvimento do país. Qual é a tarefa, e aqui eu me encaminho para o final, é como é que a gente encontra uma terceira posição para lidar com esse problema. Qual é a premissa dessa terceira posição? A meu juízo. Por isso que eu acho que ela ainda é, entre aspas, de maneira light, suave, mas ela é social-democrática no espírito de 88, porque eu acho que em 88 essas conquistas nós temos que preservar. Por isso que eu acho que a direita está errada. A direita está errada porque ela não valoriza o suficiente as conquistas de 88. Né? E por conquistas de 88, a saúde como direito universal pode não ser integral, mas é universal. Isso vai entrar nos detalhes. Educação, idem, uma previdência social, um INSS forte, autossustentável, não vamos resolver tudo à moda chilena, basta ver o que aconteceu no Chile, tiveram que reforçar o chamado pilar solidário. Como é que você faz isso e, ao mesmo tempo, faz isso liberando o espírito de empresa, digamos, no Brasil?
Eu não tenho uma resposta óbvia para isso. Você tem uma série de reformas que precisam ser adotadas do lado tributário, né? E do lado fiscal, do lado do gasto e do lado da receita. Depois a gente pode entrar nesses temas, mas o Roberto certamente conhece isso muito mais do que eu. Agora, quando a gente começar a entrar nessa, nós vamos entrar no miolo do conflito distributivo. E você vai lidar com esse problema num país você vai pegar, de alguma maneira, classes médias já muito exprimidas, tá certo? Muito exprimidas, porque tem que ir... E como você criou serviços universais de saúde e educação, cuja clientela não é a classe média se viu forçada a ir ao mercado comprar. Isso consome uma parcela enorme né? Saúde é o caso mais evidente, né? Então, como é que você vai onerar mais? Os assalariados nem pensar. Como é que você vai? Então, você tem um problema aqui. E você vai ter que mexer na estrutura de impostos. Você vai ter que mexer no Simples, você vai ter que mexer no MEI. E isso é uma confusão. E nos PJs. Então, precisa de um capital político extraordinário para comprar essa briga, para criar, digamos, dar viabilidade para essa terceira posição. Né? Ela pode surgir, ela pode se viabilizar no momento em que a crise mostrar os seus efeitos. Como os mercados tendem a antecipar problemas, eu não descarto que a gente tenha uma transição bastante difícil de 2026, 2027 e tal. Mas espero que não. Espero que não. Espero que possa ser, por outro lado, empurrar esse problema para frente, vai nos criar o problema do o sapo escaldado e o sapo fervido. Nós estamos cada vez mais fervendo. Quando você vai fervendo devagar, numa situação, e aí de fato eu termino, em que tem um problema de oferta de liderança e de estrutura partidária capaz de ter um programa que dê uma perspectiva de futuro para o país, nós podemos ficar atolados numa situação de baixo crescimento, de crescente fragilidade, num mundo que vai ser cheio de surpresas, cheio de confusões, cheio de tempestades. Então eu acho que a gente está numa posição que não é de emergência, mas olhando as coisas com realismo e projetando o que nós temos hoje, projetando o futuro, eu acho que nós estamos passando do sinal amarelo para um sinal que começa a ter tonalidades mais vermelhas. Agora, essas tonalidades também a gente ajusta para que prestem atenção na gente. Porque se você chegar e dizer, são problemas de longo prazo, isso não deve nos ocupar, sobretudo para quem está na lida da política, isso não chama atenção. Então, a minha intenção aqui foi provocar. Sérgio, bom, eu tinha certeza que ia ser uma apresentação excelente. Você falou uma coisa que para mim foi claro no período do governo Fernando Henrique, quer dizer, a origem do PSDB era a social-democracia, mas ao montar o programa de governo, inclusive junto com o PFL, obviamente, a social-democracia ela ficou na rede de proteção social, que foi um dos eixos importantíssimos do governo, mas aí vieram as privatizações, lei de responsabilidade fiscal, uma série de coisas que mostrou o quanto a cabeça do Fernando Henrique era avançada e moderna, né? E, portanto, ele foi para o centro muito cedo e falando de bandeiras que hoje o pessoal está aí gritando por privatização, liberalismo, etc., e outras coisas. O que me preocupa? Que efetivamente a desigualdade no Brasil continua cavalar. Esse é um problema seríssimo e precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido, inclusive, se você quiser ter espaço para o crescimento econômico, o crescimento de empresas e do empreendedorismo. Você precisa poder aquisitivo. O que mais me preocupa é o seguinte: a sociedade mudou muito. Então, quando a gente fala em financiamento da Previdência hoje, ainda está falando de uma Previdência do início do século XX. Então, quando a gente fala em tributação, também está falando em tributação que vem desde o início do século XX. E as empresas hoje não têm mais nada a ver com o que eram
quando meu bisavô começou a fazer fábricas, ou quando meu avô implementou fábricas, ou até como meu pai. O salto da tecnologia fez uma transformação imensa, que dificulta, seja a regulação, seja a fiscalização, como também a tributação. Ao mesmo tempo, a pessoa que trabalha, o trabalhador, o jovem de hoje, não tem nada a ver com o cara de 30 anos atrás. Eu vejo, se chegar para mim um currículo na empresa de alguém que está há 25 anos no mesmo lugar, eu olho aquilo e falo, pelo amor de Deus, você é um acomodado, não é o perfil que eu quero. E o jovem também, quando vê uma empresa com perfil muito tradicional, não é o que ele quer. Na década de 70, 80, a gente fazia concurso, as pessoas faziam concurso que queriam ser funcionários de tal lugar, ficar, garantir a vida. Hoje não, o jovem ele quer mudar de emprego se o endereço que está é ruim, se o que ele está fazendo não agrada a vida dele, etc. Então o que a gente percebe? Contrato de trabalho, que é um dado importantíssimo, tem lá proteção social, etc. Para quem ele está bom hoje? Só para o sindicato. Ele está péssimo para o contratado e está péssimo para o contratante. Então, não vou querer fazer grandes perguntas, nem me alongar muito, mas o fato que a gente percebe é que sejam as bandeiras da direita tão arcaicas, carcomidas, completamente fora da realidade, como as da esquerda também, e da social-democracia. Quer dizer, é preciso discutir todo esse aparato legal, regulatório, de leis de trabalho e de responsabilidade social e também desenvolvimento em cima do novo modelo de emprego e de empresas. Quando você lê, é sempre um livro que é interessante ler, uma biografia do Isaacson, do Elon Musk, por exemplo, você vai perceber que a mentalidade do empresário novo, do empreendedor novo, e a dele é o Vale do Silício todo, são todas empresas de tecnologia, por exemplo, não há muita preocupação com a lei. A lei é uma coisa que está lá, mas se der para cumprir, ótimo, se não der, também ótimo. Um exemplo, Uber aqui em São Paulo, mototáxi, é proibido? Sempre foi proibido. No entanto, falaram em proibir agora. Os mails que eu recebi, eu uso mototáxi há 5 anos, não quero deixar. Então, eu queria uma pergunta, como você vê como os governos que são analógicos vão acompanhar uma sociedade que é digital? Olha, a primeira observação que me ocorre fazer, depois eu comento mais especificamente. O Marx dizia que não pode existir socialismo em um país só, tem que existir socialismo em escala planetária, né? Quando você olha esse mundo que está surgindo, quer dizer, ou você tem uma espécie de social-democracia, ou seja lá o que for, digamos, em escala planetária, ou, digamos, a possibilidade que você tem de regular na esfera nacional hoje tem limites, né? Tem limites. Agora, o que eu acho que é preciso observar? Quer dizer, é não esquecer o fato de que uma economia de mercado, ela é excepcional para produzir riqueza, mas ela produz assimetria. Claro. Ela produz muita assimetria. Então você pega o caso do chamado empreendedorismo, a ideia de que é bom, eu vou ter flexibilidade, eu trabalho um pouco no Uber, eu faço um bico aqui, eu faço um bico acolá. Eu acho que isso é expressão de muita coisa, inclusive de uma mudança cultural, né? De uma espécie de hiperindividualização em que os indivíduos têm dificuldade de criar filiações de longo prazo com instituições, muitas vezes até com outras pessoas, né? Então, agora, tem uma enorme ilusão nisso, né? Tem uma enorme ilusão, porque esse cara está totalmente desprotegido do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Ele está vivendo a ilusão de uma eterna juventude, né? Então, um líder político tem que dizer para ele, meu camarada, é o seguinte, isso me irrita na direita, que fazer, cantar em verso e prosa o empreendedorismo, como se tudo fosse a mesma coisa. Quer dizer, o cara que estudou na USP, foi para o MIT, montou uma startup, conseguiu uma grana do Vale do Silício e criou uma dessas empresas unicórnio. É a mesma coisa que o
um cara negro que mora na periferia da cidade e faz o Uber. Ora, isso é ideologia no pior sentido da palavra, é um falseamento da realidade, né? Então, esse empreendedorismo por necessidade, nós precisamos criar mecanismos de proteção, né? Esse governo apresentou um projeto que foi massacrado no Congresso, pode ter lá defeitos, o projeto tem na direção correta, de criar algum tipo de proteção previdenciária e trabalhista para essa turma que vive de lá e para cá. Dizer que eles são trabalhadores autônomos, tudo bem, eu acho que digamos, foi uma concessão política. Eles são autônomos mais ou menos, né? Ali tem uma subordinação, a plataforma tem uma margem de manobra, não é a mesma coisa que o CLT, mas não me digam que ele é um empreendedor. Também, de novo, isso é falseamento da realidade, não é verdade. Então, um partido social-democrata precisa ter sensibilidade para esse tipo de questão. Quando você olha as pesquisas, é muito interessante. Você quer CLT, você pega gente que não tem CLT, até a faixa de, acho que 3 salários mínimos, ou seja, as pessoas têm um rendimento menor, 75%, 80% quer CLT. Então, essa ideia de que CLT hoje não importa mais nada, não é verdadeira. Não é verdadeira. Os dados não mostram isso. Onde é que começa a haver a ideia de que eu não preciso de CLT? É quando o cara tem rendimento médio e tal. Agora, de novo, aqui, eu entendo esse fenômeno, mas em grande medida o cara está iludido. Ele não sabe que a economia tem... Esse cara do meio aqui, esse cara foi o cara que mais se fudeu, desculpa a expressão francesa, na pandemia. Porque ele estava acostumado com um rendimento, que é um rendimento de 10, 12 por mês, não sei o quê, vem uma situação econômica totalmente anômala e ele tem que viver na proteção do safety net ali. A renda dele sai de 12 e cai para 2. Tá certo? Então tem toda uma classe média de autônomos que eu acho que tem uma posição frágil, mas não se dá conta disso. Não se dá conta disso. Porque tem uma dificuldade de olhar o longo prazo. Você pega, as pesquisas mostram, as pessoas têm dificuldade de entender a importância da previdência social ou da previdência complementar, né? Isso 30 anos depois do Plano Real. Então, André, eu acho que tem que olhar as novas formas de emprego. A turma do Vale do Silício, se não quer respeitar a lei, põe na cadeia. Falando português, claro. Quer dizer, essa coisa de cowboy, de eu faço do jeito que eu quero, não dá. Né? Quer dizer, não dá. A gente não pode se render aos novos senhores feudais que se supõem acima da lei. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma tentativa de tomar o poder político para fazer as regras que convém às big techs. Né? Eu acho que ele tem que enfrentar esse negócio, ele não tem que baixar a cabeça. Então, sim, o mundo mudou, mas tem um certo norte social-democrata que a gente não deveria perder. E fazer o adornamento. Sim. Não a liquidação. Não a liquidação, em torno de alguns valores. Quer dizer, claro. O capitalismo produz desigualdades que são inaceitáveis e precisam ser corrigidas. Não, é isso que é exatamente o ponto. Sérgio, parabéns pelas suas colocações. Muito tempo que eu não anotava tanto aqui numa reunião, mas eu vou reproduzir para você, de certa forma, uma questão que eu levantei para o Fábio Jambiage há uma semana atrás. Concordo plenamente com a importância da reforma da Previdência e até da reforma trabalhista, embora eu acredite que nenhuma delas saia do Congresso da maneira que entra. E aí ela sai tão desidratada que pouco depois é necessária uma outra reforma da Previdência. Até que ponto você acha que é possível uma reforma social, seja Previdência, seja trabalhista, viável, daquela que é necessária para o país, considerando que falta capital político, falta uma grande liderança que tenha capital político para enfrentar as resistências e até para negociar com o Congresso. Então, são duas coisas que eu acho que é difícil enxergar no futuro. A viabilidade de reformas efetivamente eficazes. Em segundo lugar,
do jeito que a gente tem hoje, um quadro sem grandes lideranças políticas que tenha capital político para enfrentar essa situação. Olha, eu concordo integralmente com você. Eu não digo isso abertamente porque é muito... Primeiro porque eu posso estar errado, depois porque eu não gosto de ser arauto de crises, qualquer coisa, mas acho que nós montamos uma situação de tal ordem, que você descreveu bem, que esse capital político vai ser criado no momento em que nós sofremos uma crise forte, que abale esse sistema, porque olha o Congresso hoje, é isso que você falou, né? O Congresso tem muito mais poder do que jamais teve, funciona de uma maneira fragmentada, reserva um espaço de 10, 15, 20% para tratar de grandes questões nacionais, o poder de agenda do presidente diminuiu muito, então nós estamos com as mãos muito amarradas, né? As instituições de Washington, o Banco Mundial e tal, têm falado que estão observando isso, essa certa paralisia dos sistemas políticos ao longo em vários países, a incapacidade de responder aos desafios contemporâneos, a ideia de capitalizar a crise. Já virou uma espécie de jargão, né? De mantra. E eu temo que nós vamos ter que passar por uma crise para poder encontrar caminhos melhor. Agora, quando você entra numa crise, não é nada garantido que as saídas vão ser saídas boas. Né? Digamos, você abre a caixa de Pandora. Bom, parabéns pela exposição. Eu queria colocar uma questão que é mais do passado da nossa social-democracia. A estabilização da moeda talvez tenha sido, eu não conheço estudos objetivos sobre isso, a maior revolução do Brasil em termos de você colocar no consumo uma massa enorme de brasileiros. Tem aquela pirâmide, né? Como é que chama? Macho. Fala lá, tem um dado, por exemplo, o brasileiro passou de 11 litros de leite que consumia para 140. Por ano e outras nessa toada aí. E depois, do ponto de vista de comunicação e da percepção da sociedade, isso não foi devidamente, vamos dizer, faturado convenientemente. Depois você tem uma outra revolução, que é uma revolução do consumo, vamos dizer assim, mais capitalista, se a gente pode falar assim, que é as pessoas comprando telefone celular, moto, viajando pela primeira vez de avião e de navio, e tendo alguém na família estudando pela primeira vez no ensino superior. Você não acha que essa falta de defesa daquilo que a social-democracia fez tem um preço alto hoje para a sociedade, porque não se percebe aquela revolução que talvez tenha sido a mais revolucionária da nossa história? Deixa eu responder da seguinte maneira, né? Expectativas atendidas, novas expectativas surgem, né? Então, essa ideia de gratidão do eleitor funciona em determinadas circunstâncias. É um fenômeno, só para nota de rodapé. Entender a longevidade do peronismo na Argentina é uma coisa impressionante, porque eles internalizaram a memória do primeiro Perón. Ora, o primeiro Perón terminou em 55. Né? Agora, nós temos que lembrar que o Perón não apenas trouxe os pobres para dentro do consumo de massa, para dentro do Teatro Colón, para dentro do orçamento argentino. Ele criou um movimento, ele criou sindicatos, ele criou uma estrutura financiada, né, que os governos posteriores jamais conseguiram destruir. Né? Nada no Brasil, nem o PSDB, nem o PT, que tentou criar uma estrutura permanente, né, conseguiu fazer nada semelhante. Então aqui vale a regra geral. A regra geral é essa: expectativas atendidas. O que vem por aí? Né? Qual é a próxima? O governo Fernando Henrique teve capital político por conta do Plano Real. Até quando durou o capital político do Plano Real, que durou muito mais
do que outros presidentes, no caso de outros presidentes, né? Mas é um tipo de reforma de característica muito singular, porque a estabilização gera imediatamente capital político, né? Então, quando o Samuel Pessoa dizia a reforma tributária é um novo plano real, eu falei, não sei, do ponto de vista econômico ele entende mais do que eu, do ponto de vista político é uma bobagem inominável. Mas não gera esse capital político, gera interesses contrariados, o setor de serviço está puto, não sei o quê, não, é uma coisa completa. Então, o Fernando Henrique fez aquela reforma, que era a estabilização, que gerava um imenso capital político. Não tem outra. No Canadá, tudo agora é osso. Tudo agora é osso. Então, tem um imenso problema. Então, essas duas experiências social-democratas, Fernando Henrique e o Lula, bateram neste problema de expectativas atendidas, expectativas novas, e falamos também com clareza. Terminou por causa do imenso escândalo de corrupção. Quer dizer, a Lava Jato destruiu o PSDB, que já não estava muito bem das pernas, mas acabou de destruir, jogou na vala comum. O PT conseguiu resistir, porque tinha mais estrutura, mas olhando para frente, o PT está num gato sem cachorro. Olhando o futuro, você basta olhar as fotos do PT. Só tem tudo 60 a mais, né? Não tem quem é que tem liderança nova hoje, né? Quem é que tem liderança nova hoje? É a direita que tem liderança nova. Bom, duas observações e duas perguntas. A primeira observação, eu sempre volto aqui ao Nordeste e vejo que a Constituinte foi excelente para o Brasil. Mas a pobreza continua e o pior, a miséria continua. Então a gente tem muita coisa para fazer ainda. A segunda observação é que a social-democracia, forte, como disse o Sérgio, ela resiste. E uma coisa importante que o Sérgio falou, eu queria repetir. Ele falou que o capitalismo gera desigualdades e que está no espírito da social-democracia tentar discutir esse assunto. Ele falou dessa questão, mesmo nessas formas novas de trabalho, né? Essa outra palavra que ele usou de forma tucana cria assimetrias. E a social-democracia, segundo a própria concepção que o Sérgio nos expôs, ela tem uma preocupação com essas assimetrias e com essas desigualdades. Senão, não vale a pena existir. A social-democracia resiste. Hoje ela está disseminada, na Europa ela é mais conservadora, Portugal, mas ela é mais esquerdista na Espanha, na Inglaterra ela oscila entre a esquerda e o centro, né? E a Alemanha é mais centrada, ainda bem, mas ela persiste, né? Essa é a segunda observação. A social-democracia tem um papel por causa das assimetrias e por causa das desigualdades que continuam chovendo. As perguntas são, primeiro, como é que você separa para a gente e analisa, você que é de uma família historiadora, como é que você diferencia esse populismo de esquerda moderno, também do século XXI, da social-democracia? Dá um mapa para a gente, seu mapa para a gente, para diferenciar entre um e outro. E a segunda pergunta, como você classifica esse enigma, essa esfinge chamada PT? Ela é um populismo de esquerda, ela é uma social-democracia enrustida, ela é um revolucionarismo enrustido ou é uma frente tropicalista de esquerda? Vamos lá. A questão da preocupação com... A gente não usou o termo, né? É o tema da igualdade, né? Que é central para a social-democracia. Obviamente você pode pensar em igualdade a partir de diferentes anos, igualdade de oportunidades, igualdade de resultados, enfim. Mas é um tema central. Eu trago o tema da igualdade aqui para fazer uma observação sociológica e cultural da dificuldade do Brasil com a social-democracia nesse tema em particular, porque eu acho que nós, no Brasil, nós não gostamos da igualdade.
Veja nos nossos comportamentos. O tempo todo nós procuramos a diferenciação, né? Um regime especial, um canal especial de acesso. A ideia da igualdade, que está vinculada à ideia de que pertencimento como cidadãos iguais a uma mesma comunidade política, a gente fala sobre isso, né? E professa isso. A gente não pratica. Até porque praticar isso, às vezes, é contraproducente do ponto de vista individual. Se eu tenho um problema, eu acho que o Brasil melhorou desse ponto de vista a partir do governo Fernando Henrique. Algumas áreas se institucionalizaram mais, né? Mas acho que se todos nós aqui olharmos para dentro, a gente sabe que na hora H, você quer resolver um problema, o que te resolve o problema não é a norma geral, é um amigo que você tem num determinado lugar que vai quebrar o teu galho, né? Então, o amiguismo, o familismo, o clientelismo, o patrimonialismo, isso está extraordinariamente entranhado na cultura brasileira, em todos nós, não estou me eximindo disso, não, né? E isso é tudo, digamos, na ponta oposta da igualdade, que é um valor central da social-democracia. Então, é um país culturalmente muito complicado para vicejar a social-democracia. Mas, dito isso, você me pediu diferenciações entre o que é o populismo de esquerda e o que é a social-democracia. O populismo de esquerda ele é personalista e distributivista, né? O caso extremo é o chavismo, né? Então, é a ideia de subordinação a uma grande liderança, né, que é a expressão da essência do povo e da nação, e que o que faz é confiscar renda e propriedade dos ricos e distribuí-la para os pobres, né? O que destrói qualquer economia de mercado. O caso extremo é o Chaves. A social-democracia é muito mais institucional, né? Ela procurou canalizar o conflito distributivo para a arena política, resolvê-lo de maneira institucional, e ela está muito menos ligada à ideia de um distributivismo fácil, né? Que não é destruidor de riqueza e é destruidor de capacidades, né? E muito mais ligada à ideia de que eu vou desenvolver capacidades num amplo espectro da população, né? Através da educação pública, através da saúde pública, através de redes de proteção para momentos da vida de particular fragilidade, desemprego, velhice, etc, etc, etc. Mas o horizonte é um horizonte de uma sociedade de cidadãos participantes da política e produtivos do ponto de vista da economia, e que aceita o capitalismo. A social-democracia, a grande ruptura foi essa. Ok, é a economia de mercado, com um Estado que tem que ter um papel forte de corrigir desigualdades e de regulação. É isso, é completamente diferente do que é o populismo de esquerda. O que é o PT? O PT é uma salada, é mal digerida, né? Tem componente social. O Celso Rocha de Barros escreveu um bonito livro pela Companhia das Letras, chama PT Uma História. E eu fiz a resenha do livro para aquela revista 451. Fiz um monte de elogios ao livro, mas disse o livro é o que o Celso gostaria que o PT fosse. Não é o que o PT é, né? Porque é isso, é um partido social-democrata, enfim, não é isso o PT. Infelizmente, não é isso o PT. Como a maioria dos partidos de esquerda latino-americanos não são isso. De novo, a social-democracia é um fenômeno que tem certa localização geográfica, histórica. É difícil dela se espalhar em outros cantos do mundo, em particular em sociedades como as nossas, né? Muito marcadas pela desigualdade e pelos enormes problemas que isso gera. Não sei se te respondi, Eduardo, depois a gente conversa melhor.
Eu acho que, desculpa, o problema é que é o seguinte: enquanto você tem um líder da estatura do Lula, com o carisma do Lula, sem essa salada meio indigesta, você vai tocando a vida. O Lula está acabando, gente. E aí, sei lá o que vai ser do PT. Eu acho que o risco do PT virar uma coisa pequena, de média para pequena, não é desprezível. Obrigado, Sérgio. Fausto, a próxima pergunta agora é do Zé Luiz Portela. Sérgio, parabéns. Pergunta agora objetiva. Acho que o diagnóstico, pelo menos da minha parte, eu concordo com 99,999. Você ia começar quando você falou, por isso que eu interrompi ali, fora da hora, você falou, a terceira via tem que se fundamentar num pilar ou em pilares. Quais são esses pilares? Partindo agora para o prognóstico, partindo para a cura da doença. Se é que você acha que tem, qual seria a saída inicial? É sempre um processo de transição. Digamos, claramente não é a manutenção do status quo. Eu acho que a possibilidade de funcionar dentro do modelo que mal ou bem nós montamos a partir de 88, está claro que esse modelo se esgotou. E nós temos que avançar em duas vertentes, concomitantemente, e equilibrar as duas pernas nessas duas vertentes, que não são necessariamente convergentes. Vai precisar de muito engenho e arte. Uma é não apenas preservar, vou chamar de aparato de políticas sociais de 88, mas adaptá-lo ao que vem por aí. Porque o que vem para aí vai exigir uma resposta do ponto de vista das políticas sociais mais potente e eficiente do que a gente, no momento, está preparado para dar. Né? Como é que a gente resolve o problema, como é que a gente lida com o problema do envelhecimento, como é que a gente vai lidar com o problema de um desemprego estrutural que tende a crescer. Tá certo? Então, isso aqui tem que ser trabalhado. E a outra vertente é uma vertente de tornar a economia brasileira mais produtiva. O Krugman dizia, e olha, o Krugman não é um economista super ortodoxo, mas ele dizia o seguinte, a produtividade não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. Então, o país com a produtividade, que hoje é 20% da produtividade americana, então, nós não vamos ter crescimento longo, assim, sustentado, acelerado, e nós não vamos resolver os nossos problemas. Não vamos resolver os nossos problemas. A ideia da esquerda de que você vai resolver os problemas fazendo mais taxação e mais gasto, e que isso, o gasto público gera tração na economia, no matter what, é uma bobagem. É uma bobagem. Então, no fundo, como é que você caminha por nessas duas vertentes. Agora, aí a questão do sequenciamento e do timing é muito importante, né? Para não falar das considerações políticas. Agora, você mexer num momento em que, de fragilidade da economia brasileira, você mexer em regime, primeiro não passa no Congresso, mas ainda assim, como é que você mexe nos regimes especiais? Tá certo? Sem sufocar empresas médias e pequenas, né? Não é simples, né? Então, o sequenciamento é muito importante, mas você precisa dar um sinal claro de que você vai fazer uma mudança estrutural do lado do gasto, do lado da tributação, do lado da gestão do Estado, sim. Mas a reforma administrativa é algo que é condição necessária, mas é uma coisa que vai gerar frutos no longo prazo. E nós precisamos de uma resposta que pode ser distribuída no tempo, mas o sinal tem que ser claro, para a gente começar a abrir um horizonte em que, para dizer em uma palavra, que reduz a taxa de juros, não vai reduzir a taxa de juros na marra. Agora, com uma taxa de juro real, básica, de 7% ou 8%, não tem sustentabilidade fiscal e não tem sustentabilidade empresarial possível. O custo do crédito no Brasil é uma loucura. É uma loucura. É espantoso como a economia ainda consiga funcionar com essa. É um caso de estudo. Né? Então, é isso. Né? Então,
Se é de esquerda ou de direita, eu não sei. Obrigado, Sérgio Paulo. Vamos agora, a pergunta agora é do nosso coordenador nacional de Relações Institucionais aqui da Fundação, o professor Vilmar Rocha. Ô Sérgio, a minha referência, assim, da reorganização, da estruturação do Estado brasileiro é a Constituição de 88, né? E ela, o Ulisses Guimarães, no discurso dele, que é um discurso, me parece bacana, ele disse duas coisas. Primeiro, era a questão da democracia, que era essencial, né? Tem nojo da ditadura, democracia e tal. E a segunda, a desigualdade social. Ele tem uma frase que me parece bacana: a Constituição será a luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. Em 83, eu preparei uma palestra e fiz em muitos lugares e punha 2 minutos de discurso do Ulisses. Achei muito interessante. Eu não conheci o Ulisses, não tive maiores relações, que ele é de uma geração anterior, mas interessante. Bem, mas eu fiz 2 quadros de comparação, o que era o Brasil em 88 e em 2023, 35 anos depois. A população em 88 era de 148 milhões e em 2023 de 216 milhões. Houve um crescimento grande da população. Segundo, houve um processo de urbanização fortíssimo. Nós tínhamos 75% da população rural e em 2023 fomos para 86%. Em 35%, urbana. É muita coisa. O PIB em 88 era 2.287 dólares. Em 2023, 486 dólares. A renda per capita em 88 era 2.800 e poucos dólares, 2.887 dólares. Em 2023, 6.000 e tantos dólares. Não é? Mais alguns dados aqui interessantes. A desigualdade de renda era 0,615. Em 2023, 0,518. Reduziu. O analfabetismo era 70%, em 1988 era 17%. Caiu para 5%. A expectativa de vida era 65 anos. Em 2023, 76. O salário mínimo era 384,10. E em 2023, 1.320. Em síntese, a situação geral do povo brasileiro melhorou nos 35 anos. Eu até já disse isso aqui. Ponto. Mas prevalece uma desigualdade vergonhosa, humilhante, acachapante. Por quê? Porque não mudou a desigualdade estrutural, né? Melhorou a situação geral do povo, mas a desigualdade estrutural não alterou. Como é que como é que nós podemos alterar essa desigualdade estrutural? Eu vejo assim 2 caminhos. Não sei se tem outros. O primeiro é uma reforma tributária, é a questão dos tributos. Nós temos hoje 700 bilhões de isenções. E as emendas parlamentares 60 bilhões. Eu até fiz esse dia uma formulação: se nós cortássemos 10% das isenções e 10% e 50% das emendas, já arrumaria parte do débito, estaria por volta de 100 bilhões e tal. Eu vejo então tem que ser através de uma reforma tributária para valer. E a segunda, essa é de médio e longo prazo, é uma revolução, ser radical, no sentido de ir à raiz, na educação fundamental. Ser radical. Mas o Cristóvão Buarque, que é um sonhador, ele, por exemplo, propõe: vamos federalizar o ensino fundamental. Não sei se é a solução, não.
mas precisa de algo radical. E hoje nós temos como fazer, sabe por quê? Porque tornou administrável o ensino fundamental. Primeiro, todo mundo tem acesso. Nós universalizamos nesses 35 anos acesso. E está caindo o número de alunos no ensino fundamental, caindo fortemente. Então dá para... Não vai aumentar a demanda. Então dá para você fazer algo de radical. Esses dias eu ouvi alguém falando, dá um salário de R$10.000 para os professores do ensino fundamental. Não sei se isso é certo, não, nem isso. Bem, mas então seria essas duas coisas. O que é que você me diz disso? O que nós podemos fazer para atacar a desigualdade estrutural no Brasil? Eu acho que, Vilmar, você apontou, quer dizer, tem que mexer do lado da tributação, tem que mexer do lado do gasto. Educação é um processo de longo prazo, mas é fundamental, né? E a gente deveria ser capaz, neste momento, de nos concentrar no ensino médio, que é a etapa que ficou absolutamente estagnada no Brasil, depois de 30 anos de mudanças. Estou remontando ao governo Fernando Henrique, Paulo Renato, ministro da Educação, inclusive do ponto de vista das matrículas, não houve expansão do ensino médio. Tem um nó ali no ensino médio. Se você não resolve o nó do ensino médio, você não consegue fazer com que o sistema leve uma quantidade maior de pessoas, seja para a universidade, seja para o mercado de trabalho com maior nível de qualificação via ensino técnico. Então, isso ali tem um enorme de um problema. Mas tudo isso a gente tem que olhar sem perder de vista que o país precisa crescer mais do que ele cresceu nos últimos 40 anos. Aí eu acho que é a perna fraca deste período. O Macedo aqui me corrija se eu estiver errado, mas na média, a renda per capita brasileira nesse período dos últimos 35, 40 anos cresceu muito pouco. Né? Muito pouco. Eu me lembro que havia uma época que o presidente Fernando Henrique me pedia para fazer, crescendo nesta taxa que estamos crescendo, quando é que nós teremos uma renda per capita igual a Portugal, ou seja, digamos, os mais pobres da União Europeia? Estava 40, 50 anos. Né? Ora, esse é um enorme problema, sobretudo numa sociedade que é uma sociedade muito mais desigual do que a portuguesa, muito mais violenta do que a portuguesa, e lembrando que os países não estão esperando pelo país. A gente tem que olhar a nossa velocidade relativa. Né? E a nossa velocidade relativa nos últimos 40 anos, comparado com outros países, as conclusões são menos otimistas. Quando a gente se compara a nós mesmos, e não é pouco, acho que os sinais são muito evidentes de melhora. Mas tem um problema, digamos, de comparação relativa e de preocupação com a taxa de crescimento. Né? Nós temos que crescer mais. E desse ponto de vista, digamos, o argumento, vou chamar da direita, tem pertinência. Né? Quando diz tem um problema do crescimento. Né? Tem o problema da produtividade. Se não resolver o problema da produtividade, não vai resolver o problema da injustiça social. A direita tem razão quando diz isso. Prefeito Sérgio, obrigado mais uma vez. Agora a próxima pergunta é do advogado-presidente da Associação Comercial, nosso companheiro aqui, o doutor Podilho. Sérgio, em primeiro lugar, parabéns. Eu confesso que hoje aprendi mais sobre social-democracia do que tudo que eu li nessa minha vida. E havia a diferença entre a europeia e aquela que poderia ser a nossa. Agora, eu gostaria de tocar em 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, você mencionou Simples e o MEI. Praticamente vão desaparecer com a reforma tributária no formato que está, o que é uma tristeza. Porque quando ela foi criada, e esse é um defeito que, infelizmente, o Ministério da Fazenda sempre achou, como exclusão social um incentivo. Na verdade, foi uma inclusão social, que eram comerciantes, empresários, de maneira geral, que tinham total informalidade e o governo nunca imaginaria conseguir algum recurso naquele formato. O MEI, por exemplo, quando se fala em Uber, e tudo mais, é a solução para todas essas profissões.
No momento em que ele está formalizado pela lei, ele tem a proteção previdenciária, a proteção social de maneira geral, para si e para sua família. O grande erro é que nós temos uma justiça do trabalho que milita contra tudo isso que foi feito. A reforma trabalhista, na época do presidente Temer, que nós participamos acompanhando, ela atingiu um ponto muito interessante. No entanto, nós não conseguimos que ela prevaleça. Hoje está totalmente distorcida, principalmente pela justiça trabalhista. Gostaria que você comentasse por isso. Eu tenho uma visão, enfim, eu falo de um lugar diferente, assim, tenho uma visão diferente. Quer dizer, eu compreendo que a MEI foi importante para formalizar um conjunto de pequenos empreendedores que estavam totalmente no mercado informal. O problema é que a maneira pela qual foi feita a formalização, quando a gente olha, por exemplo, ele tem direito a todos os benefícios previdenciários que um trabalhador CLT tem, mas a contribuição dele é mínima. É mínima. Então, o que eu acho? Eu acho que você precisa recalibrar os dois sistemas, né? Eu acho que o MEI precisa pagar mais para fazer jus a esse benefício, senão a conta não fecha. Ao mesmo tempo que o custo da previdência para quem está no setor formal precisa se reduzir, certo? Então tem uma recalibragem entre o formal e o informal, mas aí não é diminuição de carga tributária. Aí você precisa chamar quem é especialista nesse negócio. Você precisa encontrar uma outra base tributária que desonere o fator trabalho. Mas você não pode abrir mão de receita para a previdência numa sociedade que está envelhecendo de maneira muito veloz. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Esse é o meu Simples, né? pitaco sobre... Simples e bem. Eu não sou especialista, eu estaria mentindo aqui, né? Por exemplo, dado, acho que esse dado concreto, quando você compara o teto do Simples com regimes análogos em outros países, aqui o teto é bem alto. O teto é bem alto. Então, eu acho que tem um problema. É claro que, por um lado, tem um problema da fragilidade no setor produtivo. E aí tem um negócio de gradação e de calibragem, que não sou eu, não sou especialista, mas esses regimes especiais, tais como eles funcionam hoje em dia, eles são um problema para a sustentação do conjunto do Estado e da Previdência em particular. Agora, como é que faz a transição? É complicado, porque você não pode dar um choque tributário nesse setor. Né? Próxima pergunta é do cientista político Rogério Schmidt. Rogério? Sérgio, parabéns aí pela palestra. A minha pergunta é sobre essa questão da vamos chamar de terceira via, né, que você mencionou. Só queria fazer dois comentários preliminares, rapidinho. O Maurice Duverger, cientista político francês do século XX, dizia que não existe centro, né? O centro é a direita da esquerda e a esquerda da direita, né? Que é os moderados dos dois lados. E o modelo mais famoso de social-democracia, que é a social-democracia alemã, lá a constituição do chamado Estado da economia social de mercado, né, como eles chamam lá, foi o resultado de um compromisso entre a social-democracia e a democracia cristã, não é? A esquerda e a direita, né? Com muita ênfase, não só na questão social, mas também na questão da democracia, que eu acho que é um tema aqui que passa meio batido, né? A minha pergunta é, você acha que a configuração dessa terceira via no Brasil precisa necessariamente passar por um partido de centro, ou pode ser o resultado da eventual moderação tanto da esquerda como da direita? Olha, eu acho que, e desse ponto de vista, os processos que estão acontecendo de adensamento do quadro partidário, depois das reformas de 2017, eu acho que esse processo ele é positivo, né? Nós nunca vamos ter, assim, aqui é multipartidário, aqui tem que trabalhar com coalizões, né? Não é. A Alemanha faz acordos, só para dar uma coisa anedótica, os caras fazem acordos, produzem
cartapaços de 200 páginas que são submetidas às votações internas de cada partido. Você viu uma coisa desse tipo acontecendo no Brasil? Não é pouco provável, né? Agora, eu acho que é um conjunto de partidos que poderia chegar numa uma agenda comum mínima, tá certo? Mas precisa ter maior adensamento programático, né? Isso é difícil no Brasil. É difícil no Brasil porque o Brasil está regionalmente dividido, tá certo? Todos os partidos têm dentro de si, uns mais, outros menos, esta divisão, né? O lulismo é mais forte no Nordeste, a direita é mais forte no Centro-Oeste e no Sul. Isso aparece dentro dos partidos, né? Então, como é que você, num país como o nosso, faz um programa que seja de fato internalizado nos partidos e tenha validade nacional? Não é brincadeira. A gente teve duas agremiações que fizeram isso no período recente. Uma desapareceu, que é o PSDB, e a outra está em crise, que é o PT. Certo? Então, é um trabalho de Hércules aqui, mas eu acho que precisa ser feito. Perfeito. Nossa próxima pergunta vem lá do engenheiro Mário Pardini. Bom, primeiro, parabéns, né? Acho que todo mundo já te deu parabéns aí pela explanação. Falar que eu te conheço de ouvir falar, né? Paulo Henrique sempre fala muito bem de você todas as vezes que a gente se encontra, então prazer te conhecer pessoalmente. E perguntar para você o seguinte, Sérgio, a gente vê que as eleições proporcionais, elas produzem cada vez mais vantagens para as celebridades, né? Que são muito distantes da população e, portanto, existe uma ausência muito grande de responsabilidade e compromisso, né? Então, às vezes, a pessoa da minha cidade de Botucatu vota no Tiririca, o Tiririca tem um monte de voto e ele nem lembra mais que votou no Tiririca, né? Para dar o exemplo talvez mais forte. Quanto que o voto distrital, né, pode ajudar, né, na formação de lideranças, novas lideranças, e quanto ele pode também contribuir para que exista um ambiente mais propício para a aprovação das reformas que o país precisa. Eu cada vez me convenço mais. Eu sei que é complicado, não desconheço as complexidades, mas eu acho que o sistema distrital misto nos ajudaria a pôr um pouco mais de ordem nessa relação entre partido e eleitorado. Uma lista fechada dos partidos e com um voto distrital, de tal maneira que você pudesse combinar essa representação partidária de nomes que são de referência com a representação local. É óbvio que os partidos, na hora que forem compor a sua chapa, vão levar em consideração critérios pragmáticos. Então, é possível que entre, sim, uma celebridade, né, para dizer, naquela chapa lá está um cara conhecido, etc. Mas o fato é que isso será feito de maneira explícita. Qual é o teu time? Me mostra aí qual é o teu time. Esse quarto zagueiro aí que você colocou é ruim de bola, eu não voto em você. Certo? Você botou de cabeça de chapa, que puta goleador, esse cara é bom, por isso, fazendo metáfora futebolista. Mas você dá, não é que ele vai necessariamente, né? O professor Macedo, por exemplo, uma referência na área de economia. No sistema atual, e já tentou algumas vezes, tem muita dificuldade, está praticamente fora do jogo, né? O PSD quer ter uma chapa, alguém que empreste respeitabilidade à chapa, seja uma referência. Uma pessoa com esse perfil tem lugar, né? E o cara que faz a representação local, faz a representação local. Então, eu acho que vale a pena. Você vai dizer, você vai fortalecer as oligarquias partidárias cada vez mais. Cara, o negócio de oligarquia partidária, manda mesmo. Não tem de ferro. Mas nesse caso, pelo menos, vai ter responsabilidade. Se escolheu mal a chapa, né, isso vai ter reflexo eleitoral. Se um cara da chapa dele se meter em confusão, o partido responde.
mancha a imagem do partido. Na prática, tudo isso é mais complicado do que eu estou dizendo, mas eu acho que seria um caminho na direção correta. Muito bem. Nós queremos agradecer mais uma vez ao cientista político Sérgio Fausto, diretor-geral do Instituto Fernando Henrique Cardoso, pela gentileza de nos atender aqui, nessa que foi uma reunião extremamente interessante, extremamente proveitosa, pode-se ver pelo número de perguntas e pela duração do programa. Valeu, muito obrigado, Sérgio. Esperamos contar com você sempre que possível. Contem que, enfim, eu acredito em partidos e vejo o trabalho de organização do PSD com bons olhos e vejo também gente que eu tenho carinho e admiração. Então, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. A gente Isso é extensivo, evidente, ao Eduardo e ao Januário. É exatamente isso. Eu queria agradecer ao Eduardo Jorge, ao Januário, a todos que participaram, a Ivani, ao Rogério, aqui, Pardini e todos os outros que eu já citei, pela participação. Muito obrigado. Até o nosso próximo diálogo no Espaço Democrático.